Fala galerinha, saindo do trilho, estamos aqui de volta para mais um episódio. E aí, Tiagão, beleza? Fala, Marquinhos, tudo beleza, velho? Tudo tranquilo? Quase rebaixado para a Série B. Eu sei que tu vai falar sobre o Grêmio, então eu já vou me Eu não ia adiantando. falar, mas já que você tocou na... É bom, eu também não tô com moral para falar muito, acabamos de apanhar do Palmeiras aqui, então tá feio o negócio também. Então paramos por aí, Ainda bem que tem um podcast para poder animar e ajudar, né? dá para dar uma esquecida nos Esquecer. problemas futebolísticos. Nem fala, tá osso, velho. Mas então, velho, me conta aí quem que é a nossa convidada de hoje aí, que parece que ela é bem especial também, né? Poxa, a convidada de hoje é especial, é minha tia, né? Mas eu tenho grande admiração por ela também, é uma pessoa super especial, com uma conexão muito forte comigo e eu achei legal trazer ela para participar, porque ela é psicóloga, até ela tem, o currículo é tão grande que eu até tenho que ler os nomes bonitos, né? Então, ela é psicóloga, ela é professora de universidade, é pós-graduada em psicologia sistêmica, MBA em aprendizagem híbrida, que depois ela vai explicar tudo isso para nós. Ela tem mestrado em políticas públicas também. Mudou de profissão, ou resolveu estudar também, né? Depois dos 35 anos, já com duas filhas. Então, ela vai contar também um pouquinho dessa vida dela e como é que foi essa transformação depois de ter uma idade um pouquinho mais avançada. E eu tenho o prazer de apresentar a minha tia Alba, pessoal aí. Seja bem-vinda. Oi, meus queridos, é um prazer estar aqui, é um prazer muito grande estar aqui com meu sobrinho amado. Tenho vários sobrinhos, várias conexões, mas a gente tem uma conexão muito especial. Eu estou muito feliz pelo convite, pelo Marcos, querido também. Mania de chamar de queridos, né? Eu chamo os meus alunos, sou professora dos meus alunos de queridos e vou chamar vocês de queridos. Mas é um prazer estar aqui. Eu fiquei sabendo que você é a nossa fã número um também, né? Como é que é? Fiquei sabendo que você é a nossa fã número um. Gente, eu escuto todos, e é sério, não é porque eu sou tia, é porque é bom, todos, todos, porque eu sou crítica, né? Eu falo e adoro, adoro, assisto, discuto, falo, né? E brigo com os parentes, escuta, vocês não vão escutar? Como assim? Tá certo, eu te agradeço também. Legal, legal. Ô, tia, vamos começar então. Prazer, né, de ter você aqui, ou tu, né? Eu sou gaúcho, tu. Conta um pouquinho para nós como é que foi essa transformação da tua vida, né? Que eu sei o que, como foi, mas para o pessoal aí, como é que foi mudar e ter a coragem, né, de estudar depois dos 35 anos e já com duas filhas e tal. Conta para nós um pouquinho aí. Então, é interessante, a gente tem que se atirar, né? Eu fiz contabilidade, olha só, tem um cara de contabilista, né, gente? Porque era o que dava, tem um cara demais. Imagina. Exato. Mas o que acontece naquela época? Eu não gosto daquela época. Foi quando eu estudei, eu fiz técnico em contabilidade e era contadora, né? A gente podia fazer técnico. Eu fazia contabilidade de fumicultores numa fumageira que eu trabalhava. Eu era noiva e nesse meio tempo casei. E aí, como tem também negócios na família, tanto da minha família de origem, meus pais, como na família do meu ex-marido, e aí acabei depois, né, eles pedindo para mim trabalhar nas famílias, então trabalhei com a minha família de origem, depois trabalhei com o meu ex-marido e tal. E não tinha, e eu sempre queria fazer psicologia, né? Era algo que eu queria, mas não tinha na minha cidade. Na época eu não podia sair para estudar. Hoje é mais fácil, mas na época eu já era casado, casei muito nova. Não me arrependo, casei com 19 anos, porque queria, né? Fui mãe a primeira vez aos 21, mãe a segunda vez aos 27. Maravilhosa, duas filhas maravilhosas que amo demais. Mas então... Uma inclusive, está comigo aqui na Austrália. Uma mora contigo na Conheci ela. Austrália, com certeza. Tu conheceste, né, Max? Então, a Uhum. outra mora em São Paulo. Hoje em casa eu tenho só o Amendoim, que é meu filho pet, e a Mel, minha filha pet gata, um cachorro e um gato, né? São 4 filhos, então, no total, 2 humanos, 2. Vamos deixar A minha claro. mãe também tem um filho cachorro também que me substituiu lá. E graças a Deus que ele veio para me salvar, né? Ele veio para me salvar, que as gurias saíram de casa e eu tinha que ter, eu sempre tive cachorro. E este é mais especial porque ele veio no momento de uma substituição, assim, né? Eu precisava disso, né? Mas, enfim, em 95, a Unisc abriu o curso 94 a 95 de psicologia, 94. E na época eu disse, eu, né, quero fazer, mas daí meu pai adoeceu
e teve uma doença que durou mais ou menos 1 ano e pouco, e eu cuidei muito dele, né? Larguei tudo para cuidar do meu pai, que precisava, ele e minha mãe, de Amparo, que tinha que ir a uma cidade aqui próxima, tratamento, babá. Aí meu pai veio a falecer, e naquele ano, ele faleceu em novembro, e naquele ano eu disse para o meu ex-marido, tu me apoia que eu volte a estudar? E ele apoia. Eu estou segura, porque daí eu não ia trabalhar, não fazer mais nada, né? Só estudar, Sim, porque a se dedicar ao psicologia, estudo. na minha época, isso era de dia. E eu tinha uma filha de 5 anos e uma de 11 anos, né? Então eu tive que montar uma estrutura, babá. Então, enfim, foi uma estrutura que ele teve que arcar. Não é fácil, né, gente? Não é, nunca é fácil. Mas daí fiz vestibular naquele ano, né, no próximo ano, e entrei para a faculdade aos 36 anos. Que foi uma coisa boa, uma mudança boa, porque eu era madura o suficiente para poder levar a sério os estudos. Isso também me auxiliou muito, né? Então, Sem dúvida. Exato, então, exato. uhum. E Cara, qual foi, assim, as dificuldades, assim, que... ou não, primeiro, antes de tudo, a coragem, assim, eu sei que a gente, às vezes, tem muitos planos, muitas ideias, eu passei por isso também, né? Também troquei de profissão aos 36, 5, 6, e tô trocando, né, estudando ainda, mas, assim, eu sempre tava aquilo na cabeça, mas eu não conseguia executar, né? Eu tinha um medo de executar. e olha que hoje em dia é O muito mais que fácil, né? Desculpa te muito mais cortar. fácil. Hoje em Sem dia é muito filho mais ainda, natural. né? Naquela época acho que era mais difícil, né? Ter atitude, né? Até Exato. porque tu é cobrada. Homem é uma coisa, mulher é outra na nossa sociedade. A Também tem cobrança isso, é né? diferente, né? Como é que tu vai deixar tuas filhas, né? Claro que tem uma coisa de contexto econômico, eu tinha condições. Isso é importante, né? Todo mundo tem condições. Eu tive apoio do meu ex-marido. Também é uma coisa muito importante. Graças a isso eu consegui a formação, trabalho, né? Estudar, porque durante a faculdade eu ainda fiz estágio, eu queria muito aprender. Eu fazia estágio, eu era esse monitor, então eu me dediquei muito. Eu fazia curso de extensão durante a faculdade. Medonha, assim, mas é que eu queria. Eu tinha uma sede e muita rapidez para poder trabalhar logo, né? Então, eu vou te dizer assim, quando eu decidi, até na família foi um auê, né? Sabe, Imagino, né? Irmãos, como assim, né? E tal, tu vai fazer isso agora? Vou. E eu tinha medo, assim, nossa, aquela gurizada, o que eu vou fazer com aquela gurizada? Gente, é uma gurizada, eu era mãe deles. Eles tinham a idade de meus filhos. Todo mundo Pensa com um 20 pouco. anos, 18. Sim, eu tinha um sobrinho que eu dava carona, que era o James, que é o teu primo. A idade deles são os meus coleguinhas. E então, assim, não é fácil. O primeiro ano, inclusive, como eu já estava há mais tempo sem estudar, né? Porque o pai deu um lapso de tempo ali sem estudar. Gente, até isso. Eu tinha que ler 2, 3 vezes para poder ficar na cabeça. Entende? Eu acho que o Thiago pode dizer isso também, estudando agora. A gente tem essa coisa assim, bom, é muito... E a psicologia exige muita leitura, né? Eu optei por ser psicóloga clínica. Eu tenho consultório desde que... Então, faz 21 anos que eu tenho consultório. Então, por isso que eu tenho que ler muito, eu sempre li muito, precisei, né? Isso faz parte da minha formação e faz parte do meu dia a dia, de livro, enfim. E me assustou, e no primeiro semestre, vou dizer para vocês que às vezes eu chorava, dizia, meu Deus, como é que eu vou fazer? Essas crianças... E aí eu sentava bem na frente, aquelas bem, né? Bem na frente, aquela... Bem CDF. Bem, eu sabia o que aquilo estava custando, né, Marcos? Eu sabia, Exatamente, tem né? isso também, né? O meu tempo, o meu dinheiro e tal. E se eu ficasse atrás, eu muito conversadora, eu ia conversar. Eu me conheço, lá na cozinha só fica quem conversa. Eu ficava bem na frente, assim. Então, eu vou dizer para Imagino. vocês que desafio muito grande no primeiro semestre. Muito grande. Como a minha formação era técnica, eu não tive, por exemplo, biologia, química, que são coisas que eu precisei na faculdade. Então, eu tive que me matar estudando, porque eu tive fisiologia, neurologia, bioquímica. Então, assim, ó, ficava rígida. Valeu, claro, cada coisa. Mas foi difícil. Foi difícil. Eu acho que essa coragem, persistência, insistência, necessidade, desejo. Saída do Porque trilho, né? eu tinha um desejo de sair do trilho. E vou sair, não dá 2 anos, eu vou sair de novo do trilho. Se Deus quer, Olha Deus só. quer. Dá para adiantar aí um pouquinho ou não? Outra mudança. Quer saber dos planos? Se puder falar, se Se for. puder, né? É. Eu imagino o que é. Vou dar um spoiler, eu vou ficar perto do Thiago, da minha filha. Olha só que beleza. A ideia é Nossa, aí pegar sim. minha outra filha, o genro, e tchum,
Ir pra Eita, que Austrália. beleza. Aí sim, hein? Ó, vai ser legal, Aí vai ser parabéns. uma saída de trilha aos 60 anos. Aí Eu vai ter que quero ver voltar no podcast para 160. contar. Eu quero ver 160 eu vou tentar, porque daí é mais fácil. Vamos ver, vamos ver. Show, que da Vai hora, ser que vai dar bom. certinho, certeza. Então, eu posso chamar de Tialba também, não? Porque o Thiago é meio que irmão para mim. Por favor. Então Por tá, favor. Tialba. A gente é parecido. Então. E você tem uma profissão que eu acho que ela foi extremamente exigida nesse período de pandemia agora, né? Então, como é que foi ser uma psicóloga nesse período? Como está sendo, né? Que ela acabou ainda a pandemia, né? Então, isso é algo grandioso, porque é ser humano, eu sou um ser humano que sofreu, né? Não, a profissão de psicólogo, a gente vai ser profissional, mas eu também sou ser humano. E os medos que todo mundo sentiu, eu também senti. Né? Então, assim, me exigiu muito controle. Para um belo dia, um domingo, a Unisc, que é a minha universidade, mandou um e-mail e disse: a partir de segunda, as aulas vão ser via Meet e vocês vão fazer tudo. Eu pensei, meu Deus, e agora? Eu não sei tudo. A gente mexe um pouco e tal. Eu estava fazendo MBA e aprendizagens híbridas, né? Que é um pouco em sala de aula, Thiago, e um pouco em casa, né? Que é o que eu Então é estou isso. fazendo esse semestre. Eu estou dando aula agora, nesse semestre, na verdade, não no início, mas na metade desse semestre a gente começou. Eu tenho uma câmera, eu tenho um computador, tudo na sala de aula, e tenho alguns alunos ali, presenciais, e alguns alunos em casa. Isso é híbrido, são as duas coisas. E eles vão mudando. Hora um vem, outro vai. E ainda bem que eu já estava fazendo, porque era algo que a Unisc planejava, enfim, estava dando, né, para nós aprendermos tudo isso, as técnicas, trabalhar com as mídias, né? Só que do dia para a noite eu tinha que virar uma youtuber. E eu sabia muito pouco, sabia o básico. Eu quase morri, né? Eu vou dizer agora, é Imagina. agora. Então, isso assim, eu teria um tempo, um ano e meio para aprender, eu tive que aprender em 2 dias. Então, foi bem difícil. Teve colegas meus que, né, surtaram. Então, assim, estou dizendo isso para vocês para dizer que todo mundo sofreu. Pandemia é algo que eu ouvia falar. Eu vi, É às vezes, global, né? exato. Eu ouvi falar de uma lá na Índia que aconteceu muitos anos. Tá. Né? Que coisa, né? Mais Chato, global, né? Para assim. os outros, né? Nossa! Quando eu É. estava na Austrália, em 2019, visitando vocês aí, vocês que eu digo, Thiago, minhas filhas, meu genro, na época, todo mundo, eu vi na televisão, na China, um vírus, um retrovírus, que coisa, é triste, né? Então, mas é na China, né, gente? É na China. Não vai chegar lá aqui, né? Uhum. Então, assim, Exatamente. é muito complicado. Bom, então, o consultório, eu vou dizer para vocês, nossa, tá bombando. É bom, claro, é trabalho, graças a Deus. Só que é sofrimento. Eu lido, e antes nós estávamos conversando, né, que eu lido com sofrimento, eu não lido com pessoas que vão dizer, eu tô bem, eu tô ótima. Não, eu Fazer lido com Só tem churrascão para aqui sofrimento. agora, né? conversar. Exato. Porque as pessoas dizem, tu trata de louco, eu trato de transtornos, eu trato de tudo, mas eu trato um ser humano em sofrimento. E ele está me trazendo sofrimento e eu vou tratar isso. Eu não vou diagnosticar agora e dizer o que ele tem. Eu tenho que respeitar a dor dele. A dor dele só sabe ele. Porque a gente tem uma mania, às vezes, né, de comparar. Não, eu sofro mais do que tu. O que tu sabe nem é tanto. Não. Um amigo vai contar Isso é alguma coisa, nem é bobeira, tanto. né? Exato. Então, isso tudo é um respeito pela dor do outro, que é a primeira coisa da minha profissão, né? E realmente, assim, vou dizer para vocês que a gente, agora os estudos mais recentes, porque no primeiro ano foi mais complicado, a gente estava aprendendo. Agora tem os estudos, tanto nos Estados Unidos quanto em Milão, na Itália, que estão falando que, eu fui dar uma olhada para falar para vocês também, que 55% dos recuperados da Covid, não interessa se eles foram para UTI, se foi leve, se foi forte, eles têm transtorno psicológico, gente. É mesmo. Olha assim, o que é ansiedade? Nós estamos falando da metade. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, porque, como todo mundo, alguns de nós lidou de várias formas. Tive medo de perder os meus, outros que perderam. Tive medo de perder meu emprego. Eu pensei, meu Deus, meus alunos estão perdendo emprego, eu também não vou ter aluno. Então, tudo isso me gerou muita ansiedade. Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou perder alguém? Será que eu vou morrer?
Será que meus parentes vão morrer? Minha irmã tem problema respiratório, eu era alucinada por isso, eu ficava enchendo o saco dela, tu não pode, tu tem isso, entende? Então, tudo isso, tu mexe com sono, mexe com sono, com alimentação, mexeu com tudo. Muitas pessoas começaram a beber mais em casa, né? Ver as coisas que não vinham, porque quando tu tá na loucura do dia a dia, tu tá lidando com esse sistema. Exato. Então, assim, Thiago tá com algumas ansiedades, mas aí tu tem que trabalhar, tu tem que sair e tal, tu vai empurrando com a barriga, hein, Thiago? Vai empurrando. O que aconteceu conosco, mandou nós ficar em casa. E quando a gente fica em casa, nos tolindo, ou melhor, a gente, assim como a morte, a gente teve um luto de não poder sair. Tolindo nossa liberdade. Eu não podia mais fazer o que eu fazia. Eu não podia mais sair no consultório, eu parei de atender por 20 dias, depois não, aí atendia por móvel, assim, por Meet e tal, mas meus pacientes queriam me ver. Aí eu tive que voltar, por isso que eu fiz a vacina muito cedo, porque o profissional da saúde que lida com o paciente pode fazer cedo. Acabei fazendo cedo, graças a Deus, porque eu queria vacina de qualquer jeito, qualquer uma, em todos os braços. Eu digo pra vocês, não, né, eu quero. Eu tô na terceira, já fiz até de reforço. E se vier mais, já fiz, e se vier mais, eu faço. Né? Eu acho que ela vai se tornar, tipo, mandatória, acho que todo ano. Rotineira, né? É rotineira, que nem a gente, sei lá, faz para antitétano, sei lá. Eu acho que vai se tornar isso no fim. H1N1 eu faço todo ano, que é aquela outra gripe, Exato, né? então, é da gripe. Aqui na França, já falaram que vão... Desculpa, aqui na França falaram que vão tirar o passe, né, o passaporte da vacina de quem não tomar as doses de reforço. Não é oficial ainda, mas estão estudando isso. Mas é importante. Eu vejo com uma importância enorme. Eu nem vou discutir, porque eu não tenho embasamento científico para discutir vacinas. E quando alguém me questiona, eu disse, eu tomei todas as vacinas como criança, enquanto adulta. As minhas filhas tomaram todas. Eu nunca perguntei no laboratório. Eu fiz. É exatamente o que eu falo, exatamente. Eu tenho base para discutir com o cientista lá? Não tenho. Né? E a gente tem que cuidar do seguinte, mas ele é médico, não interessa. Ele é médico, mas não é desta área. Então, ele está dando uma opinião. É diferente de tu ter, né, um estudo comprovando quando a gente fala. E eu me baseio pela ciência. Eu sou, né, parte da ciência da saúde, a Organização Mundial da Saúde, é isso que eu me baseio. O resto é opinião. Achismo. E ok. Né? Ontem, só rapidinho, ontem eu estava no aniversário em Porto Alegre, daí uma criatura lá falando, foi o quê? Daí eu falando vacina. Ele disse assim, mas também, tu acreditou nesse vírus? Pra que vacina? Eu olhei assim, dei um sorrisinho, eu vou pegar um doce. Deixa ele ali, né? Pois é. Não acreditar no vírus, mas tudo bem, não vamos entrar nisso. Ok. Ô, tia, deixa eu te mas perguntar. Saiu bem. Saiu bem. Pegar um doce, pelo menos tinha um docinho para dar uma... eu tava lendo, né, para dar uma... até tá aqui na minha frente. Assim, porque, que nem tu falou, as pessoas sofreram muito, tem gente que já tinha um sofrimento, mas conseguia esconder, né, pela rotina, né, que nem tu falou, o que é bem normal. Mas eu fui ler assim e ir um pouco mais a fundo em sites, né, que falam do vírus como um todo, tipo, globalmente, o que né, realmente afetou as pessoas ou não. E aí eu vi que vários fatores que eles falavam é que, tipo, a obesidade, coisas assim que a gente nem imagina, mas a obesidade aumentou muito, né? As pessoas comeram mais pelo que a ansiedade traz outros, né? Linkado a outras coisas, né? Como que nem falou, álcool também, que as pessoas começaram a beber mais. Eu vi que o divórcio aumentou assim, absurdamente. Uma coisa que também é triste também, que é a violência doméstica aumentou também gigantesco, uma coisa absurda. Então, são vários fatores que trazem uma pandemia, assim, uma coisa que trouxe para nós, uma coisa que, na verdade, já existia, né? Ansiedade, depressão, todos esses fatores antes, mas era meio escondido, como a gente falou. E agora a gente realmente teve que viver isso. Eu acho que é também por a gente ter que viver o presente, estar mais presente também em questão de, as pessoas, de repente, marido e mulher ficaram mais em casa, o que antes um saía às 7 da manhã, outro saía às 8, outro voltava às 7, jantava e ia dormir. Então, tu teve aquele contato maior com o teu... E daí tu vê, mas minha mulher não era assim, começa brigas, divórcio. Então, eu queria que tu falasse um pouco, assim, como é que foi a procura
de pessoas, né? E eu sei também que tem pessoas que não querem se entregar, né? Eu não vou procurar ajuda, eu vou sofrer aqui, ou eu não estou sofrendo, porque muita gente sofre e não sabe por que está sofrendo. Diz, ó, eu estou sentindo um negócio, eu estou estranho, mas eu não sei o que que é, Exato. sabe? Então, eu queria que tu explicasse como é que é essa aproximação, assim, de pessoas dos problemas de divórcio, de família, de estar ensinando criança dentro de casa, estudando, todo mundo trabalhando em casa, a casa que era grande ficou pequena. Como é que foi isso, assim, falando de clientes? Muito importante, e se eu esquecer de alguma coisa, me fala. Como a gente estava a mil pelo Brasil, fazendo 500 coisas, não tendo tempo para nada, as coisas de medo, pânico, transtorno, ansiedade, tudo estava aqui dentro. Quando eu fico em casa, isso explodiu, veio para fora. E aí as pessoas não sabem nomear o que é ansiedade. Eu estou sentindo essa dor no peito, estou sentindo isso, eu não sei o que é ansiedade. Ou estou comendo sem parar. Chocolate sem parar. Então, a gente come sentimentos, né, gente? Eu não tô legal, eu como. Eu tô feliz, eu como. A gente comemora, né? Se eu não tô legal, um sorvete, um chocolate, um doce, eu preciso muito de um doce. Então, realmente, alimento, dizia Freud, que é algo que nos consola. Eu chego na casa do fulano, vamos sentar aqui na mesa e comer uma coisa? O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma comida. Não tem não fazer uma comida. Não tem não fazer Eu trabalhei demais, eu mereço uma cerveja. Exato, eu mereço. E eu mereço todos os dias daí, né? Mas é só uma cerveja, duas, né? Olha aqui, doutora, eu não tô bebendo muito, duas. Eu não sou aqueles que estão na rua, né? Eu não tô na rua lá, eles acham que sempre a dependência química, a doença, é só de quem tá na rua, caído, não trabalha. Não, existe a dependência, as pessoas trabalhando mal, não estão bem, mas trabalham, estão levando suas vidas. Mas aí vem toda a carga, porque são inúmeros fatores de adoecimento mental. Se eu tenho uma perna quebrada, tu olha e vê a minha limitação e tu vai dizer, não, tá a perna quebrada, vamos lá, eu te ajudo. Mas se é mental, ninguém tá vendo. E o desrespeito é muito grande pelo meu sofrimento. A depressão, muitas vezes, né? As pessoas, isso não é nada, vamos lá, sacode a poeira, dá volta por cima, vamos lá. A depressão é algo grave, difícil de lidar. Ansiedade, transtorno de ansiedade, pânico, crise de... Essa é frescura. Não. É algo poderoso que adoece de uma forma que é muito difícil de lidar. Olha que eu tenho pacientes que estão em tratamento há um tempo, com medicação, com terapia. Eu tenho 3 pacientes 2 vezes por semana. E tá difícil. Não tá fácil. Né? Então, tudo isso gerou. Aí eu fui para casa, nunca tô com meu marido, porque não é que é fácil, mas assim, é mais fácil, às 7 da manhã, voltar às 7 da noite, dar banho nas crianças. Blá, blá. Agora, as crianças estão em casa. O marido trabalha em casa, não pode ter barulho. E as crianças estão ali. Eu tô atucanada, um monte de coisa, e meu marido não me auxilia. A violência doméstica inclui não só a mulher, idoso, crianças e abuso. Aumentou violentamente. Infelizmente, porque era mais fácil, né? Tô em casa, as coisas são diferentes, né? Então, isso causou um sofrimento muito grande. E aí nós estamos falando de coisas também assim, ó, de poder econômico. Eu dou aula... E eu tenho aqui eu tenho meu computador aqui, eu tenho uma tela maior aqui do meu lado, eu tenho um mouse sem fio, eu tenho isso aqui, não sei o quê, toda a parafernália. Aprendi a usar parafernálias incríveis, um monte de coisa. E tenho silêncio, tenho espaço, eu tenho meu escritório, né? Tenho só os pets, que de vez em quando participo da aula, mas tudo bem, os alunos gostam. Né? Tudo bem. Porque o espaço institucional, ele invadiu o privado. Eu tô na minha casa. Se alguém bater, se der barulho... É minha casa, né, gente? Tô trabalhando em casa. Passar o carro do gás aí, né? Exato. Aquelas coisas. A minha esposa ficou em choque no Brasil com isso. O gás te procura, né? Tu procura o gás. Ei, vizinha, tem promoção! Então, e aí, eu tô falando disso. Essa minha situação econômica. Para mim, não tá difícil dar. Aí, os meus alunos. Aluno não abre a câmera porque a internet dele não consegue, ela está muito carregada. Ou ele abre a câmera e ele fala. Então, ele tem que escolher. Tá todo mundo em casa. Criança chorando, marido reclamando, televisão alta. Quando tem isso? Quando não tem um espaço físico de uma casa de 2, 3 peças. Né? Porque ele tem o recurso do governo para estudar. É uma universidade comunitária, mas ela é cara, né? Tem que pagar, mas ele não tem condições. Então, assim, aí ele tem uma pessoa que não... Eu tive muitos maridos que assistiram minhas aulas, eu achava muito engraçado. Sentava uma mulher com chimarrão na aula,
E ele do lado, daí ele assim, ô prof, o meu marido pode falar uma coisa, ele quer te perguntar uma coisa. Tá bom, legal. mas é legal, ao mesmo tempo. Filhos, adolescentes participavam, porque psicologia as pessoas são curiosas, né? As disciplinas que eu dou remete a isso, assim. Mas outros não. Tinha pessoas que não tinham condições, tinham perdido colegas, tinham a própria Covid, estavam com depressão, estavam com pânico, estavam com isso, com aquilo. Não conseguiam, gente. Não conseguiam, não conseguia. Sabe? Então, assim, para quem tinha condições, que nem alunos estudar, óbvio que nem todos os nossos alunos tinham acesso. Nem todos os alunos de escolas estaduais e municipais tinham acesso. Claro que não, a defasagem foi enorme. Enorme. Imagina. Os pais não sabem ensinar, a gente não é alfabetizadora. Eu não sou alfabetizadora, eu só dou aula para a universidade, eu não sei, né? E os pais muito pouco cuidavam dos temas que dirá agora, né? Nessa fase que passou. Então, isso foi dando um estresse, uma ansiedade tão grande, provocando tanta briga que deu. Aumentou divórcio, aumentou violência, aumentou insatisfação, tudo veio à tona. Se algum casal já estava com uma pouca crise, aquilo estourou. Exato, era o que faltava para poder, né, estourar a bomba, né? A gota d'água. E não foi uma gota d'água. Porque nem o Thiago falou, né? Às vezes um sai de casa às 7 da manhã, outro volta às 8 da noite. É meio que divide a casa, né? Mas não tá ali na rotina, né? Aí chega ali o dia inteiro, deixa um copo na pia, liga a televisão no canal, outro que acha outra coisa, né? E são coisas pequenas que quando já não tá indo bem, sobe rapidinho, né? Aí um aluno disse, professora, eu perdi emprego, acho que não vou conseguir pagar a universidade, meu pai morreu, minha avó tá mal, tá no UTI, meu pai e minha mãe pegaram Covid, eu não posso sair, eu não posso ver as pessoas. Gente, é saúde mental. A saúde mental foi para o espaço. E saúde mental é tudo isso, é tu poder se deslocar quando tu quer, poder fazer as coisas que tu quer. E não se fazia. Você estava preso em casa por algo, e assim, e aliado a tudo isso, esse sofrimento, aquelas notícias fake news, né? Sim, daí foi muito complicado tu lidar, porque ora um diz uma coisa, ora alguém diz outra. Ora um afirma isso, ora aquilo. Não tinha apoio do governo. Assim, ó, não tinha, entende? É adoecedor. O vírus adoeceu, a política adoeceu, a economia adoeceu, tudo adoeceu. Tudo veio de uma vez só, né? E aí? É muito interessante porque a gente sempre se baseia, tipo, né, graças a Deus eu tive a oportunidade, eu criei a oportunidade de morar num país de primeiro mundo, assim, o Marquinhos também, e não tem como a gente não comparar Brasil, a gente toda aí, a gente já olha, Estados Unidos, país de primeiro mundo, mas foi muito interessante ver que como o negócio bateu no mundo inteiro, assim, muito forte, e foi muito interessante ver que, doença não tem raça, não tem cor, não tem língua, não tem poder econômico que vai fazer mudar, né? Tanto que a gente está aí, a gente teve famosos aí que, né, acabaram falecendo pela doença, né, por tudo. Então, foi, acho, um negócio que a gente nunca viveu na nossa, né, pelo menos na nossa geração. Na minha vida, na nossa geração a gente não tinha vivido. Então, e a gente aprendeu, né? Eu acho que a gente está aprendendo, né, Thiago? Exato. E eu acho que também a pandemia, eu até estava lendo isso aí, a pandemia que viveram lá nas antigas, né? Como é que diz espanhol? Na gripe espanhola, né? Eu acho que hoje, com as redes sociais, isso é totalmente diferente, sabe? No mundo que a gente vive hoje, é uma coisa totalmente diferente, porque se tu quer realmente viver, tu já tá mal, tu já tá numa depressão, tu já tá, né, em insegurança, né, de vou ter meu emprego, minha família vai estar bem, eu vou perder um amigo, não, sei lá o quê, e tu ligar a TV e tu vê que aquilo ali tá batendo toda hora, tipo, inclusive aqui, a gente parou, falei pra Sabrina, chegou uma hora, falei pra minha esposa, a gente tem que parar de olhar notícia, porque é só tantos mortos, a Índia tá queimando pessoas, e aquilo tu já tá preso, tu já tá inseguro, aquilo te traz uma... Te bagunça a cabeça ainda mais, né? Te bagunça muito, sabe? Agora, e a gente tem uma estrutura, assim, eu ainda tava ano passado, né, trabalhando normal, mesmo no meio da pandemia, ainda por trabalhar na área da cozinha e tal, eu trabalhava, mas, é para as pessoas, assim, que de repente já perderam emprego, alguém de casa, isso deve ser, né, balançar muito, né?
E eu acho que o Brasil, falando em comparação, né, que a gente é obrigado a comparar, acho que as pessoas foram muito mais testadas, né, psicologicamente do que eu aqui na França, você na Austrália, porque, por exemplo, aqui na França teve muitos casos, teve muita morte, tem fake news, tem tudo isso, mas o país tem uma estrutura que me permitiu, por exemplo, eu quase não perdi meu salário, por exemplo. Eu trabalhei o tempo inteiro, né, eu não parei de trabalhar porque a minha profissão me exigia trabalhar, mas quem não podia trabalhar teve quase que o salário inteiro pago pelo governo. Então, isso já tinha Igual um peso aqui. enorme. Então, aí você vê no Brasil, o cara ganhou 500 conto, sei lá, pô, eu tô Quando fora ganhou, fazendo... né? Teve um monte de gente que não ganhou Então, também. aí você vai olhar os preços, pô, 1 quilo de carne, 70 pau. O cara ganhou 500 conto, o cara vai fazer o quê? O cara vai botar como... Aí a casa tem 10 pessoas na casa, tem, tipo, primo, cunhado, papagaio, 4 crianças. Então, você já tá numa aglomeração dentro de casa, tá ligado? Então, você tem que ficar em casa, mas você já tá... Então, um sai para trabalhar, então, sabe, eu acho que deve ser muito louco isso. Muito, porque assim, a gente tem que pensar que tem casas que não comportavam todo mundo junto ao mesmo tempo. Eles mal se Exatamente. amontoavam para dormir, mas não para viver o Uhum. dia inteiro juntos. Não, não Uhum. tem isso. A gente não teve o apoio. Houve muita fake news, até mentir, dizendo que ganhavam tanto. Não. Muitos não tiveram, né? A Teté aí me contando, mas até pouco tempo ela estava ganhando, né? O governo Pra... ajudava se tu perdesse horas, né? Exato. Não foi aqui. E a ajuda que foi para alguns foi pouco. É, Eu não sei se vocês viram uma imagem de um caminhão de lixo e as pessoas atacando o caminhão de lixo para pegar comida. eu Eu vi vi. isso aí há pouco tempo, isso, né? Isso é E muito isso está triste. sendo... Isto não tem o que dizer. Entende, então? É, Quando tu não tem... Uma coisa é mandar ficar em casa e te dar apoio para isso. Outra coisa é mandar ficar em casa e não apoiar. E se Né? virar, né? Então, não tem É. como. O adoecimento, como diz o Charles, não tem como, gente. Uhum. Isto... Teve momentos que eu dizia... Dei muitas palestras nesse meio tempo, desde o ano passado, nossa, para professores. Estou dando agora, tenho agendado até o fim do ano mais 6. Uhum. Porque tá uma coisa incrível que está acontecendo. As pessoas querem ouvir, querem tal. Uma das coisas é, ouça a notícia, então, uma vez e deu. Na semana, no dia, ou a cada 2 dias e tal, para não se perder, porque a gente também não pode se iludir. Mas não dá para ficar. Dia É inteiro. adoecimento. alimentando. Ninguém É. aguenta aquilo. Uhum. Aquilo é um peso. Mas eu não estou culpando a mídia e nem eles são obrigados a falar. E a verdade É o papel deles, né? é o papel É, deles. exatamente. Isso é fake news. Não, só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Então assista mais de um, compare, porque tinha pessoas É que isso que eu diziam falo, coisas para tem que mim, comparar, né? Várias fontes, né? várias fontes. Eu sempre fui atrás. Eu nunca fui a pessoa que, eu vou repicar isso aqui. Eu olho de onde veio. E eu olho Uhum. sempre. Eu tenho vários sites que eu olho, várias coisas que eu olho. E às vezes, se tem uma pessoa muito próxima que diz assim, mas tal coisa, de onde você tirou isso? Não, porque eu não olho o Globo, não olho isso. Tá, então me diz de onde tu tirou? WhatsApp do vizinho? O Zé da esquina É, sabe. Eu não sei de nada. Quem sou eu para saber? É o é WhatsApp que verdade. sabe. Então, é mestrado em WhatsApp e doutorado, né, no Facebook. No E as Instagram, é Facebook. criaturas, isso. e as criaturas acham que estão... E assim, discutem, sabe? Tipo, não, porque... Tá, me mostra o estudo. Não, eu me baseio em estudo, gente, em pesquisa, não Uhum. consigo me basear em outra coisa. Me mostra qual o artigo que tu leu científico da França, porque da França apareceu muito. A França e a É. Itália foram os primeiros que começaram a mandar, né? E a gente começou a trabalhar ali, tá? É ali que eu tô tirando, eu não sei a informação onde tá tirando. Não, porque não sei o quê, porque a Globo é lixo. Tudo bem, mas então onde tu tá tirando? Só me diz de onde. De onde tá vindo? O teu embasamento teórico, porque sem embasamento teórico eu não vou discutir. Por isso que eu Porque fico assim. hoje em dia tem muitos criadores de conteúdo, assim, tipo, a gente está aqui conversando também, está criando conteúdo, mas tem a galera que realmente vai lá e bota uma coisa convicta, né? É isso que eu acho, que eu li ou que eu vi, e às vezes são pessoas que têm uma grande, sei lá, tem Alcance muitos grande. seguidores, né? São pessoas que têm influência, então acaba causando, porque hoje é muito fácil chegar e dizer, as pessoas, caramba, o cara realmente falou isso aí, e na verdade não é, né? Mas enfim, Uma é coisa que eu quero interessante. deixar, né, Thiago, assim, não esquecendo que opinião é uma coisa, ciência é outra coisa, né? E crime é outra Exatamente. coisa. Porque nessa Sim. semana no Brasil, semana que passou, foi aquela coisa. O cara falou em homofobia. Toma uma opinião. Homofobia é crime. Não é Sim, opinião. Então tem que diferenciar uma sim. coisa. As pessoas não diferenciam. Nossa, um pouquinho, eu posso. Não, tu pode até pensar, só tu não pode falar. Racismo é crime, não é opinião. Tu até pode não Sim. gostar, só tu não pode falar. Né? Essa é a Pode conversar. diferença do psicopata.
Eu penso em pescoço e enforcar. O psicopata pensa e vai lá e faz. Essa é a grande diferença. Então, você não faz, não pode falar essas coisas. Aí, tem essa discussão no Brasil, é opinião. Não. Opinião, achismo, aqui. Crime aqui, e aqui embasamento teórico social. Bom, então nós vamos discutir, né? Tchau. Só vai dar um barulheiro aqui, o vizinho resolveu furar alguma coisa, mas vamos lá. Não dá nada, vamos seguir o jogo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei até que ponto você pode entrar em detalhes, né? Eu não sei se a questão, mas teve algum caso que te marcou especificamente durante a... Você não precisa citar nomes se você não quiser, né? Obviamente. Não posso. Mas teve alguma história... nem pode, né? Mas teve alguma história específica que te marcou mais, que é algo que realmente, sabe, te balançou durante esse período, não? Muitas. Você sabe que, assim, a depressão adolescente, a violência doméstica, inúmeros casos de sofrimento pós-traumático, eles não sabiam nem nomear o que estava acontecendo. A dor era tão grande, mas não sabiam dizer, eu não sei porquê, eu não sei, né? Desde adolescente até a idade. Inúmeros casos, e assim, ó, quando a gente está atendendo e a gente não dá opinião, né? E nem... A questão é, o paciente tem que achar dentro de si condições para ver isso, né? É ele que vai achar aqui dentro, não sou eu que vou dizer, em primeiro lugar. Então, ele tem que achar, através dos seus instrumentos psíquicos, achar as saídas. Eu posso abrir um leque e dizer, olha, várias coisas são possíveis, mas tu vai escolher, tá? Então, assim, dentro disso, com esse sofrimento todo, tu vai trabalhar. Uma das coisas, por exemplo, aí o Thiago diz assim, né? As coisas estão tão difíceis, eu estou me sentindo sufocada dentro de casa. Eu não podia nem dizer para ele buscar coisas. Tu tem que, quem sabe, uma caminhada, né? Porque auxilia. Yoga, caminhada, corrida, muito. Meditação. Né? Meditação eu faço, muita meditação. Mas coisas que tu podia sair com os amigos, coisas que iriam auxiliar. Não é que cura, mas auxiliam. Auxilia. Não é terapia, é terapêutico. É terapêutico jardinagem, é terapêutico saída, é terapêutico uma corrida, é terapêutico fazer exercício, é terapêutico. E tudo vai auxiliar. Porque é um conjunto de medidas que a gente acaba criando para que a pessoa vá trabalhar sua saúde mental, né? Enquanto ela não consegue enxergar para dentro, a gente tem que fazer algumas coisas. E isso não podia. Eu não tinha como. Então, foi extremamente... Eu tive que desenvolver várias outras técnicas para trabalhar com esse sofrimento que vinha. O adolescente que até hoje eu estou atendendo, ele não conseguiu, o ano passado, mal ir na aula, e esse ano ele não foi. E é um caso que mexeu... A adolescente, que idade, mais ou menos? 17 anos. Nossa. Não conseguiu, e não foi mais. Ele não sabia nem nomear o que estava sentindo. Não conseguiu. Paciente dependente químico. Piorou. Né? E ele está difícil para ele. Cocaína, no caso, está muito difícil. Ele não é recente o uso dele. Mas piorou na pandemia. Piorou muito, muito. Desesperado. Ele disse, eu não sei mais o que fazer. Porque era uma saída, né, gente, para o sofrimento. Tu acha uma saída, tu bebe mais, tu usa. Se tu vai procurar, principalmente assim, né, houve uma pesquisa de procurar os pacientes masculinos de depressão, que é uma coisa muito cultural. A mulher, quando não tá legal, ela procura ajuda, ela fala para amiga, ela vai. O homem tem dificuldade de nomear sentimentos e de procurar. Tá mudando. Vou te dizer que eu tenho bastante um público masculino bem razoável no consultório. Razoável mesmo, né? Mas ainda tem dificuldade. Achar que é para louco, não é para isso, não vou perguntar. Não sei, eu sou forte, o homem é forte. Eu supero. Homem não chora, né? Não dá nada. Homem não chora, essa é ótima. Então, mas o que te faz aliviar? Bebe, usa alguma coisa. E aí essa pesquisa teve que procurar nas pessoas com dependência química e nos usuários onde estava a depressão, porque tem uma coisa que piora. A depressão ela deprime o sistema nervoso central, tá? E quando tu usa, por exemplo, álcool, que é depressor do sistema nervoso central, então assim, piora a condição. Piora muito a condição. Então, é nesse público-alvo que se for procurar esses pacientes. Então, o masculino, ele vai buscar outras formas desse sofrimento. Ele não vai dizer, ele vai disfarçar, mas ele busca. Infelizmente, o álcool e outras drogas estão aí. E isso tudo, assim, ó, paciente com depressão, com fobias. Tive um paciente que não conseguia sair para trabalhar. Ele trabalhava aqui, a gente tem o centro e tem o distrito industrial.
que alguns 3, 4 quilômetros, né, Thiago? Acho. Mais ou menos. Ele não conseguia pegar o carro e ir até o distrito e ele tinha que trabalhar. Porque ele ia ter um pedaço, dava uma crise de pânico, ele saía do carro, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Entende? E a sensação, eles dizem, é a sensação de morte. O pensamento é recorrente. E eles, eu consigo respirar, o meu peito é, né? Que é aquela coisa e tudo em torno, né, de nós por um ano, pelo menos em 2020, até hoje, gira em torno de morte, né? O medo de morrer, ou perdendo, pessoas perdendo. Então, cria aquele negócio, né? Antes, mesmo inconscientemente. Exato. E vamos combinar, desde 2020 é real o perigo de morte. Exato. Não é uma coisa assim, ai, nossa, né, eu vou ser atropelada. Não, querido, tem um bichinho aí que ninguém tá vendo e que se prolifera e que pode matar. Até os saudáveis, atletas. Não é só porque a gente tem vários exemplos. Vários. Então, assim, nossa, isto causa esse adoecimento, vou dizer para vocês, a gente vai trabalhar com isso, reflexo para muito tempo. As crianças que nasceram na pandemia, reflexo também, porque são crianças que não são socializadas, não foram na escola, dificuldade, né? Porque a criança precisa ir na escola, precisa isso, aquilo. Ela tinha crianças que saíram, depois de um ano, foram, né? Elas viam pessoas e choravam, elas nem sabiam, porque elas estavam só com o pai, a mãe, os irmãos em casa. Sim. Então, sequelas psicológicas, sequelas psiquiátricas, neurológicas, em função da pandemia, gente. É uma coisa incrível. É uma loucura isso, né? Isso aí vai ser uma resposta vai ser uma questão, né, que acho para bons anos ainda, né? Porque também a gente não sabe o que vai também acontecer agora, né? Mas eu acho que isso vai ser um reflexo, vai refletir muito, né? Principalmente nessa área assim de depressão, ansiedade. Agora está muito se descobrindo, né? Ansiedade, coisas que as pessoas já tinham antes, mas hoje, realmente, ela é tratada como uma doença, e antes não, eu acho, né, pelo menos, mas não se via dizendo tanto, eu sofro de ansiedade. Aquela porque ansiedade, as pessoas não sabiam o que era ansiedade. Não sabia. Agora tem estudos que dizem, aquele negócio que tu sente, é ansiedade, isso é uma doença, e pode causar morte. Até falando em morte, né, suicídio, as pessoas, é uma coisa louca. Nunca é posto na mídia, né, isso aqui na Austrália, mas a Austrália é um dos índices mais altos do mundo de jovens, né, cometendo suicídio. Então, cara, é um sofrimento que, às vezes, eu sempre acho que para a pessoa cometer o suicídio, o teu sofrimento tem que ser uma coisa muito forte, né, porque eu amo a vida, eu amo viver. Tenho meus momentos tristes, né, já passo por isso, mas eu penso, a vida é tão... é para ser vivida. E eu penso, eu não consigo pensar, Deus o livre, né? Mas eu penso, as pessoas que chegam a esse ponto, elas têm que estar num sofrimento muito grande. Se algo então, uma desilusão, né? E é algo, gente, muito momentâneo, assim, é um segundo. Eu não estou bem, um pouco eu bam, entende? Uma coisa, às vezes é um planejamento, né? Muitos dos acidentes de carro, né? Onde o carro dá de frente para algum ônibus, algum caminhão, e a gente vai ver o histórico, porque ele não voltou para falar, mas o histórico leva a acreditar que foi depressão e que essa pessoa tinha um risco de suicídio. Isso já tem várias pesquisas em várias áreas, né, em vários países sobre isso. Outra questão é que tem pessoas que vão dizer assim, se o Thiago me disser assim, eu tô cansado, eu não aguento mais. Tu não fala em suicidar, tu fala que tá cansado, tu não aguenta, que tu, né? E aí eu fui atender um paciente no hospital e ele disse assim, tu viu o que aconteceu? Eu disse, pois é, o que aconteceu? Eu quase morri. Eu disse, nossa, por quê? O que aconteceu? Me conta. Não sei, porque eu só queria descansar, eu estava tão cansado. Tão cansado, eu tomei 40 comprimidos para dormir. Nossa, eu queria dormir. Tu entende? É meu cansaço, eu não queria isso. E eu quase morri, que susto que eu levei. Então, a ideia é, eu não aguento mais sofrimento, quero descansar, quero dormir e tal. Não é bem uma ideia de vou tirar minha vida. É tipo, eu vou ter um descanso. Preciso desligar um pouco, né? E às vezes o sofrimento é tão intenso e dói tanto que, nossa, oportunidade. Tá muito mal e tal. Eu nunca pensei em me dar um tiro, nunca. Mas a oportunidade de vou na casa de alguém e vejo. Ou meu marido trabalha com a arma. É um segundo. Eu pego aquele bam. Né? Então, assim, a oportunidade... Faz o, né? Faz, porque daí... A oportunidade faz ladrão. Exatamente, eu ia falar por exemplo... Entre aspas.
Pegar uma faca e se cortar é difícil. É mais difícil. Você tem que ter muito sangue frio, né? Exato. A gente sabe pelas pesquisas que a tentativa de suicídio é muito grande feminina, mas que comete o suicídio masculino. Por quê? Porque o masculino, carro, ele faz coisas, ele é mais forte, ele consegue botar uma corda e coisa. O feminino tem mais dificuldade, né? Uhum. Mas os dois adolescentes, idade, aqui no sul do Brasil, no Brasil todo, no sul, o índice de suicídio é muito maior há muito tempo. Esses índices são incríveis. Aqui na nossa região, Venâncio, por aqui, é muito alto. Muito alto mesmo. Tem várias questões que estão tentando desvendar o porquê. Tem uma parte genética, tem uma parte econômica, pessoas que perderam coisas, enfim. Há várias questões. Nunca é um fator. Não é vários, um... né? É um conjunto, né? Então tá, Tchalva. Tu, né, falou bastante sobre sintomas das pessoas, o que sofreram. Eu queria entrar um pouquinho também na parte que envolve mais eu e o Marcos também, que é tipo pessoas que estavam fora do país, né? E na época, até tu estava aqui em janeiro de 2020, que foi quando começou a pandemia, né? Visitando a Stephanie e ali que começou um desespero no meio das pessoas não saberem, né, o que está acontecendo, vou embora, a pandemia vai fechar as fronteiras, então como é que assim tu chegou a se envolver com algum paciente, alguma pessoa, um familiar de alguém que tinha pessoas fora, que na verdade também sofreram por depressão, porque eu vi aqui bastante pessoas conhecidas ou, né, enfim, estavam sofrendo por uma insegurança de tipo, será que eu vou ter minha mãe? Ou até tive amigos que tiveram que ir, infelizmente, para o Brasil para, né, infelizmente, enterrar, ou não tiveram como ir também, né? Então, tiveram que estar com aquele negócio de, tudo bem, tu vai para lá, quando tu vai, já tudo aconteceu, né? Mais uma despedida e nada muda mais. Né, como é que isso, eu sei que afetou muitas pessoas aqui, então eu queria que falasse se teve alguma experiência. Uma das coisas, né, dentro da família, pensar que vocês não vinham nos ver. Porque a ideia era, fui em 2020 ver vocês e vocês viriam para o Brasil no ano seguinte. Essa é a ideia. Então começa por aí. Quando é que eu vou ver meus filhos, né? Quando é que eu vou ver meu sobrinho, minha filha? Quando? E a coisa, né? Bom, soube há pouco tempo de uma possibilidade de vir, porque até então a gente não sabia. Né? Então já começa a angústia. E essa angústia é uma coisa que pegou, né? Que a ansiedade excessiva, a ansiedade faz parte. Todos nós temos ansiedade. E é importante, por quê? A ansiedade fez com que eu viesse, pensava, vou me preparar um pouco, vou dar uma olhada nas pesquisas, vou pensar, vou ver. Isso é ansiedade. Vou para falar com vocês, para então aquele caso que eu vi, tá. Isso. Daí eu faço um bom trabalho para dar aula. Vou me preparar, eu leio meus textos e tal. Ok. Outra coisa é excessiva. Né? Aquela coisa que pode causar até uma inibição social. Por exemplo, antes eu esqueci de falar da síndrome da cabana, por exemplo, que é uma das coisas que surgiu agora, né? Que esse isolamento pode causar um medo excessivo de sair de casa. Eu vou dizer que eu passei por isso. Eu saía para ir no consultório, atendia e voltava correndo, com medo, tomava um banho, gel, álcool gel, tem que ir no super, eu vou na última hora ir no super, eu quero ficar em casa. Eu queria ficar em casa, eu não me sentia à vontade na rua. Eu passei 2020 muito ansiosa com esse tipo de situação. E aí gerou essa coisa de uma inibição social e para alguns virou fobia social, que é esse medo excessivo. A gente pode pensar assim, tu tira 30 dias de férias, né? E aí, tá tão bom, não pense em nada. Daqui um pouco, putz, eu tenho que voltar a trabalhar. Aí tu fica com aquela ansiedade, tu fica com aquela, né? Ai, que saco. Mas tu volta, tu enfrenta. Isso é uma coisa. Outra coisa é vir para o Brasil, o Thiago veio para o Brasil, estourou, não pôde voltar. Tu tem o teu trabalho, tem tua casa, as coisas. Meu Deus! Porque tem muitas pessoas sofrendo isso, né? Sim, eu conheço também. Né? Então, essas pessoas, além de tudo, e ainda sofreram perdas de todas as formas. E como que eu vou deixar minha vida lá fora? Imagina se me pegasse lá e eu não pudesse voltar. Eu tenho uma vida aqui, eu tenho trabalho, eu tenho... Imagina! Né? Isso dá... E aí, a Covid... ela tem sequelas químicas, ela tem sequelas visíveis, até assim, quem teve Covid suave, vamos dizer assim, teve sequelas que demoraram meses. Não foi um mês, meses.
Uhum. Mas tem sequelas neurológicas que até hoje é falado, por exemplo, dificuldade no processamento de informações, falta de atenção, perda de memória, raciocínio mais lento. Isso eu ouço o tempo inteiro. O paciente diz, não sei, eu não consigo mais, eu tenho uma dificuldade, eu já sei que é. A gente tem que trabalhar isso, porque ele se angustia. Como assim que agora eu não lembro? Eu vou falar uma coisa e não lembro. Como assim? Aí já vem de novo. Além de ter esse sintoma, o que esse sintoma causa psicologicamente? Entende? Então, essas pessoas que não puderam voltar para suas casas, até seus países de origem, ou que são residentes e que saíram e não conseguiram voltar, imagina, esculhambou a vida das criaturas. Eu tenho Foi uma coisa que... desculpa, não. Não, só comentar que tem um casal de amigos meus na Nova Zelândia que saíram para se casar, foram para Tailândia se casar e não voltaram até hoje, faz 2 anos já. Tiveram que voltar para a Inglaterra. O que tu vai dizer? Gente, esses danos, eles vão se perpetuar por muito tempo, são perdas reais. O luto não é só a perda de um ente querido. O luto é uma perda de emprego, de uma amizade, luto por não voltar ao teu trabalho, luto pelas coisas que não aconteceram, pelos sonhos que eu tinha e não concretizei. Assim que eu tenho um divórcio, uma separação, tem um luto ali, de que uma pessoa que eu vivia, tem um luto pelo futuro que eu imaginava envelhecer com a criatura e não tive. Tem luto, gente, tem vários tipos de lutos. Todos eles são pesados. E de como a gente vai lidar com tudo isso, né? Então, essas pessoas vão ter sequelas por muito tempo ainda. Se não tratarem, vai ser pior. Vai desenvolver transtornos mais graves. Sim, aqui é até o fato de, né, muitas pessoas, eu tenho minha mulher, a gente já está aqui há muito tempo, tem uma amizade que a gente construiu ao longo do tempo mais forte, mas a gente viu ali muitas pessoas que largaram tudo no Brasil, tiveram um sonho, juntaram tanto o dinheiro para viver esse sonho aqui, chegaram em janeiro, fevereiro de 2020 aqui e entraram no lockdown e, né, não puderam trabalhar e aí não conseguiam ir embora, né, porque na verdade a Austrália teve uma época, o Brasil estava, esqueci a palavra, mas estava mandando voos, né, para buscar os brasileiros, repatriar, né? Então era um desespero das pessoas conseguirem voltar, né, porque uma coisa é tipo, né, assim, a gente já está aqui 13 anos quase, então já tem uma estrutura, né, melhor, mas uma pessoa que largou tudo no... Eu imagino eu em 2009 chegando aqui tendo uma pandemia, como é que seria? Seria terrível, teria pego o primeiro avião e teria ido embora. Então, se tivesse o avião, né? Mas tipo, teve pessoas que não conseguiram comprar passagem, não conseguiram entrar nesses voos, né, que o Brasil estava enviando. Então, eu ouvia bastante pessoas tendo, né, sofrendo, né, estresse, depressão e, né, pessoas perdendo. É dramático, é muito duro. E até eu me sentia também, né, por medo, pensar, nada pode acontecer no Brasil, porque eu não posso ir. Entendeu? Eu já passei pela situação, né, perdi meu pai do nada e tal, e voei na hora. Mas ali é uma coisa que, tipo... Não tinha uma coisa que você tem um avião, né? Exato. Então, quando depende da gente é difícil, quando a gente não consegue, tem algum limite, nossa, não consegui. A gente vê que é da gente, né? A maioria das coisas, né? Vou dizer que né, um dia eu postei um negócio de 90 e poucos % das coisas que acontecem é porque é nós que fizemos. Não é o mundo, não é alguém, é nós. E aí, mas né? Então, quando já é difícil. Agora, quando nós não temos o que fazer, não tem voo. Fecharam as fronteiras. Não tem que fazer. O que é dramático, é trágico. Então, tu tá amarrado. 10 vezes pior, né? Vai ao cubo, né? O extremo. Tchau, a gente tem que também encerrar aqui em breve, porque é difícil parar, mas a gente tem que parar. Eu tenho uma última pergunta para você aqui. Eu quero saber, você como mãe, né, tendo uma filha morando em São Paulo e outra filha morando na Austrália, e estando no Rio Grande do Sul, a dona Alba, vou falar agora da dona Alba na terceira pessoa, ela precisaria de um psicólogo durante a pandemia, pensando nas filhas dela, estando longe das filhas dela? A vida inteira a terapia é importante. Um bom terapeuta faz terapia a vida inteira. Eu paro, volto, porque, né, a gente vai indo, quando as questões ficam mais, vai e tal. Na pandemia, com certeza. Não existe eu poder te tratar, Marquinhos, se eu não tratar as minhas coisas, porque senão elas vão se embolar. O meu sofrimento de não ver minhas filhas, de não saber se ela pode vir ou não,
vai no momento que eu escuto uma história parecida, nossa, eu vou chorar junto com o paciente. Vou me agarrar nele, vou chorar e não vou ajudar em nada. Então, assim, como se fosse... é mais ou menos isso. Imagino. Então, realmente, o tratamento, a gente sabe, todo profissional da saúde, da psiquiatria, psicologia, todos nós fazemos terapia, sempre. Às vezes para, mas nós sempre temos que ter esse acompanhamento para não misturar as nossas questões, o nosso sofrimento que temos com qualquer outro, com outro. Um aluno, eu dou aula há quase 15 anos, né? E aí um dia falo, converso, tal, tô dando aula, tô trabalhando. E aí duas coisas, assim, duas perguntas, são várias perguntas que me fazem muito interessante, mas uma delas assim, professora, a senhora não tem problemas, né? E eu olhei e disse, não tenho, eu sou psicóloga. E aí, ele assim, tá me tirando? Eu disse, sim, mas você tá brincando, né? Mas a senhora sempre tá rindo e tal. Querido, se tu quer falar sério, vamos sentar aqui, eu vou te contar minha pra chorar. Mas não é meu papel aqui, eu sou professora. Então, assim, claro, eu sou bem-humorada, o Thiago me conhece, eu sou brinco e tal. Deu pra ver já. Deu, né? Esse é meu jeito. Mas não, porque eu não tenho problemas, é porque eu aprendi a lidar e boto terapia nisso, né, gente? Eu faço terapia há muitos anos. É muita terapia e ainda não tô pronta. Nunca. Sabe quando é que eu vou parar, Marquinhos? Quando? Eu vou parar de desenvolver coisa quando? Quando morrer? Eu diria quando morrer, Mas é bonito isso, eu acho isso muito bonito, porque tem muita gente que passa a vida inteira sem nenhum desafio, sem nada, e é bom saber que você não quer parar. Mas eu acho que agora que eu tô nessa área de massoterapia e tal, elas falam muito, as professoras e professores falam muito em tu tem que estar bem para cuidar, né, dos problemas dos outros, né? Tipo, tu vai estar tocando no corpo de uma pessoa, tu tá trocando energia, né? E a massagem também a pessoa normalmente vai, tô estressada, eu preciso ir lá dar uma relaxada. Então, automaticamente, tu tá ali para solucionar um problema, tipo, tirar um problema, dar um momento de relaxamento para a pessoa, e a psicologia é a mesma coisa. E até a mesma coisa, uma meio idiota a comparação, mas é a mesma coisa que dizer que então o carro do mecânico não pode ter problema. Não, porque ele é mecânico, não pode ter problema. Médico não tem doença. Mas médico não vai ficar doente, né? Então... Exato. Tu mexe com uma coisa importante, Thiago, com a pessoa, porque mexeu no corpo, tu tá mexendo com as tensões nervosas, e ela vai, e aquilo vai se tensionar, e ela vai falar alguma coisa que vai surgir. E aí tu faz uma coisa terapêutica. O teu trabalho é muito terapêutico, não é terapia. Terapia é só que eu faço, que sou profissional. Tu faz um trabalho terapêutico importantíssimo. Eu faço meditação, faço pilates, faço exercício e faço massagem. Isso é minha saúde mental. Eu preciso. Elba, eu tenho que falar contigo. Não posso. Eu tenho compromisso. Porque é compromisso comigo. Exato. E eu respeito. Porque eu tenho que estar bem para poder tratar meus pacientes. Se eu não estou bem, então, assim, é muito importante. Se vocês me solicitarem para falar com vocês naquele horário da minha... Não, gente, eu não posso. E é importante, é o meu compromisso. Isso as pessoas, às vezes, não se dão esse presente. E aí fica muito pesado, né? Exato. Show de bola. Então tá, acho que a gente vai ter que parar por aqui, mas a gente vai ter que fazer um outro aí quando a Tchau chegar na Austrália, né? Quando chegar na Austrália, a gente faz um presencial. É isso aí. Então tá bom, vai. Vai aí, Tchau, primeiro. Se a família vai primeiro, pode ir. Não, eu queria agradecer por participar, né? E primeiramente por nos apoiar sempre, né? Manda no grupo da família e sempre fala bem, né, de nós. Para nós também é um aprendizado tá fazendo esse podcast. Tu sabe, eu gosto muito de trocar também informação, né, aprender sempre todo dia, e aqui sempre todo dia é um aprendizado também fazendo podcast também, sair do trilho, romper barreiras, né, de conversar, de falar coisas diferentes, com pessoas diferentes que a gente, né, pessoas que a gente nunca viu. Mas resumindo, é um prazer ter feito podcast aqui contigo e ter trocado essa ideia. Eu acho que é bem interessante também essa área, né, porque a gente sabe quanto as pessoas estão sofrendo, pessoas também que não buscam a solução, né? Que é, tipo, conversar com alguém que é especializado nisso, que está ali para ajudar. Então, foi bem interessante trocar esse assunto aí, sabe? Esqueci as palavras. Aqui bate um pouco a saudade também. Mas você não vai chorar, hein, Tia? Não, pode chorar. E só para adicionar, então... Né, Thiago? Não, a tia não chora. Eu imagino. Se for que nem o Thiago... Não pode chorar.
Então, Tchauba, parabéns, né, pela sua trajetória, obrigado pelo tempo aí, obrigado também pelo suporte aí, pelo apoio que você dá pra gente. É legal saber que você saiu do trilho, né, e hoje o seu trabalho é manter as pessoas no trilho da forma que tem que ficar no trilho, né, porque essa é a única parte que não pode sair do trilho, né, então parabéns, continua nessa caminhada aí, e quem sabe a gente se vê um dia aí, eu já fui para Santa Cruz uma vez, mas eu não sei porquê, se você não estava lá, né, mas numa próxima a gente vai se encontrar, certeza. Queridos, eu que agradeço a vocês, é muito, muito, eu fiquei extasiada com o convite, né? E vou dizer para vocês que eu aprendo tanto quanto. Eu gosto de sala de aula porque eu aprendo tanto com os meus alunos. Pretensamente eu ensino, mas eu aprendo. E com vocês eu aprendo muito. Cada podcast é maravilhoso, cada troca. Isso é a riqueza da nossa vida, essas trocas. E isso vai ser para a vida toda. Eu vou aprender até morrer. Né? Enquanto eu vou aprender. Então hoje foi magnífico. Eu estou muito feliz por estar aqui. Eu sou muito emotiva. Pode chorar. Chorou, né? A voz já embargou. Eu senti já. Tem a saudade, tem a saudade. Ok, por que não se emocionar? Com o que nos faz bem, com o que a gente ama. Eu me emociono, e tudo bem. Eu só tenho, no consultório, a gente já tem uma outra forma de abordagem para que isso não atrapalhe. Mas aqui com vocês, porque não, eu sou humana. Né? Eu sou psicóloga, eu sou mãe, eu sou tia, eu sou madrinha, eu sou irmã, eu sou prima, eu tenho várias albas aqui dentro de mim, eu sou professora. Todas elas têm que conversar. Então, eu quero dizer para vocês que esse trabalho de vocês é maravilhoso. Eu acho que mantendo trilha é saúde mental. O resto, a gente aprende, a gente vai atrás, a gente muda 500 vezes, a gente ama tantas vezes quanto necessário, a gente muda tantas vezes quanto necessário, a gente... Sabe, a gente tem que fazer assim, ó, não fazer sempre as mesmas coisas. Nós temos que ter a ideia de que se eu comprar sempre as mesmas coisas, eu não vou me arriscar. Se arrisque a ter um novo amor, a ter um amor mais jovem, diferentes, né? Se arrisque a um novo país, se arrisque a um novo emprego, se arrisquem. Isso é viver. Eu tô viva porque isso me move. Essa minha paixão pela vida, pelas coisas diferentes, por aprendizagem, vocês me deram momentos maravilhosos. Agradeço de coração, gratidão aos dois. Gratidão. Obrigado, parabéns por esse sorrisão lindo aí também, tá sempre sorrindo, foi bem legal. Foi um bom recado final, né? Sem dúvida. Com Deus. Valeu, Obrigado, gente. Então tá, fiquem com Deus todo mundo aí. Valeu.